Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. De hoje vou contar um conto ancestral da Amazônia, O Primeiro Olho da Floresta. A floresta não esquece. Ela pode parecer imóvel, antiga e silenciosa, mas tudo que nela cai permanece vivo de alguma forma. Os passos, os nomes, os crimes. Há quem diga que as árvores crescem para o céu. Os mais antigos sabem, elas crescem para dentro da terra. Procuram restos e entre todos os segredos enterrados na mata, existe um que jamais deveria ser contado em voz alta. Uma história passada de pajé para pajé, de sonho para sonho, sempre sussurrada, nunca ensinada. Muito antes de o nome Guaraná existir, antes de a floresta ser chamada de Amazônia, antes mesmo de os rios aprenderem seus caminhos, havia uma aldeia sem nome, não porque fosse esquecida, mas porque pronunciar seu nome atraía atenção demais. Ela vivia cercada por mata fechada, tão densa que a luz do sol chegava cansada ao chão. As crianças aprendiam cedo a caminhar sem fazer barulho, e os adultos jamais apontavam para a floresta com o dedo. Apontar era um convite. Nessa aldeia vivia um menino chamado Aruã. Aruã nasceu diferente, desde o primeiro choro. Seus olhos não piscavam como os das outras crianças. Ele observava fixamente, como se conhecesse o mundo, ou como se o mundo fosse algo que precisava ser vigiado. Dizem que Aruã enxergava coisas que não haviam acontecido, que ele seguia com o olhar pessoas que não estavam ali, que sorria para o escuro, e os pajés alertaram: olho que vê demais não pertence só a este mundo, mas ninguém quis ouvir. A fome chegou lenta, como sempre chega. Primeiro os peixes rarearam, depois os animais começavam a fugir, e por fim até os frutos conhecidos passaram a nascer deformados, amargos, vazios. A aldeia começou a sussurrar um nome que não deveria ser dito: sacrifício. Não de sangue, isso era primitivo demais, mas de algo mais precioso: Aruã. Diziam que o menino atraía a atenção da floresta, que seus olhos mantinham algo acordado e que enquanto ele vivesse, a mata jamais descansaria. E na noite sem lua, levaram-no para longe da aldeia. A floresta abriu passagem como se esperasse. Aruã não chorou, não lutou e apenas olhou. Quando o golpe veio, não foi no coração, nem na garganta. Foi em seus olhos. Porque os pajés sabiam: olhos são portas. O corpo foi devolvido à aldeia para luto, mas o olho esquerdo, o olho que não piscava, foi enterrado longe, não como homenagem, mas como prisão. Na maldição antiga, acredita-se que um olho que não se fecha continua vendo, mesmo após a morte, e que aquilo que vê, ele guarda. O olho foi enterrado aberto, envolto em folha e cânticos de contenção. Os pajés ordenaram silêncio absoluto, mas a floresta ouviu. Dias depois, algo rompeu o solo. Não era uma árvore conhecida, não era um cipó comum. Era um caule fino, escuro e pulsante. As folhas tinham veias grossas, quase como nervos, e os primeiros frutos tinham forma de olhos, redondos, brilhantes, com uma fenda escura no centro. Quando o primeiro fruto foi colhido, ouviu-se um som, um suspiro. Depois um sussurro infantil: está frio. Os pajés entraram em pânico. Quanto mais colhiam os frutos, mais vozes surgiam na mata. Crianças, velhos, animais, todos murmurando nomes. A aldeia precisava de uma solução. Não podiam destruir a planta, suas raízes já estavam se espalhando demais.
Cortar apenas fazia brotar mais, então decidiram dividir o espírito. Trituraram os frutos, ferveram, misturaram com água, criaram uma bebida escura, amarga e forte. Todos beberam, e algo mudou. As vozes diminuíram, as lembranças do crime ficaram difusas e a culpa foi diluída. Assim nasceu a bebida que mais tarde seria chamada de Guaraná. Não para dar energia, mas para silenciar o morto. Todos os frutos foram colhidos, ou assim pensaram. O que ninguém sabia, ou fingia não saber, é que o primeiro olho jamais foi arrancado, ele permaneceu na terra, crescendo, observando, aprendendo. E séculos se passaram, a aldeia desapareceu, a floresta engoliu os caminhos, e novos povos surgiram. Mas em noites muito silenciosas, caçadores relatavam algo estranho. Olhos na mata, não de animais, de algo mais atento, e aqueles que seguiam o chamado jamais voltavam. Dizem que quem encontra o primeiro olho não morre, não envelhece, não apodrece, apenas se torna parte dele, porque o Guaraná não alimenta, ele coleciona memórias, olhares, consciências, e cada fruto é uma vigia, cada raiz um nervo, cada árvore ao redor um cúmplice. E a floresta inteira tornou-se um corpo, e o olho continua aberto. Talvez você já tenha bebido dele. Talvez já tenha passado por uma árvore que parecia observar. Talvez tenha sentido por um instante que a mata sabia seu nome. E se isso acontecer, não corra, não grite e não olhe de volta, porque o primeiro olho odeia ser ignorado e ele sempre encontra espaço para mais um. Antes da gente ver a origem do Guaraná, todo mundo bebe Guaraná, acha o olho bonitinho, mas a gente não se atenta a pesquisar a fundo de onde surgiu toda essa história. É muito interessante. Se você gostou, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essa história. Já deixa seu like, compartilhe com seus amigos também para eles saberem e descobrir de onde veio o Guaraná. E se você chegou aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho. Esse foi o conto de hoje e te espero para mais um vídeo da nossa Biblioteca Sombria.